E aí, galera, beleza? Então agora a gente vai fazer a aula 16 de geometria molecular. Essa aula 16, galera, é a aula 16 da alfa verde, setor A, e é a aula 16 da alfa rosa, setor B. Beleza? É a mesma aula, né? O mesmo assunto. O que é a geometria molecular, galera? Geometria molecular é a parte da química que estuda o formato das moléculas. The shape of the molecules. El formato molecular. Então a geometria molecular, ela estuda como que os átomos se ligam entre si para formar as moléculas. Legal? E aí existem alguns formatos que são os principais, né? Ó, formatos possíveis. E aqui, galera, eu vou representar esses formatos, inicialmente, pelo modelo esfera-bastão. Então eu vou representar os átomos por esferas e as ligações por bastõezinhos, né? Então, ó, a geometria mais simples possível seriam dois átomos conectados. Galera, esse bastão aqui não significa ligação dupla, beleza? Pode ser ligação simples, dupla ou tripla, é só uma conexão. Então, dois átomos conectados, a gente vai ver que a geometria vai ser sempre linear. Não tem jeito, né? Agora, galera, se a gente tiver três átomos conectados, a gente pode ter três átomos conectados em linha, e aí também seria uma geometria linear, ou pode ter três átomos formando uma espécie de um bumerangue. E aí, galera, essa aqui é uma geometria chamada de geometria angular. Por causa desse ângulo aqui, né? Geometria angular. Agora, se a gente tiver quatro átomos conectados, a gente pode ter quatro átomos formando como se fosse o símbolo da Mercedes. Quem nunca viu, galera, tem no meu carro, né? Um adesivo, certo? Porque eu não tenho uma Mercedes, né? Agora, essa geometria, ela é chamada de geometria trigonal plana. Trigonal plane. Ou ainda, a gente pode ter quatro átomos formando uma espécie de uma pirâmide. Quatro átomos formando uma espécie de uma pirâmide é a famosa geometria piramidal. Ou a gente pode ter ainda cinco átomos formando uma espécie de um tripé fotográfico. E aí, cinco átomos formando uma espécie de um tripé fotográfico é o que a gente chama de geometria tetraédrica. Então, galera, essas são as principais formas geométricas que vocês vão encontrar nos vestibulares. Linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Agora, galera, antes da gente prosseguir, qual que é um pré-requisito dessa aula? Que você saiba bem aqueles principais compostos moleculares que eu te mostrei na aula 12 e 13, que se referia à ligação covalente. Lembra que na aula 12 eu te mostrei as principais moléculas. H2, N2, O2, H2O, NH3, CH4 e CO2. E o legal é que você conheça a estrutura dessas moléculas meio que de cabeça. E depois, na aula 13, foi aquela aula do estabiliza menos possui, no qual a gente montou O3, SO2, SO3 e assim vai. Então eu vou precisar que, caso você não esteja bem habituado a esses procedimentos da ligação covalente, que você retome essas aulas. Porque aqui eu vou te apresentar a estrutura da molécula como se você já soubesse executar ela, para a gente analisar a geometria. Beleza? Então, ó, num primeiro ponto é você diferenciar as geometrias planas e espaciais. Então, moléculas que são linear, trigonal plana ou angular são as chamadas formas geométricas planas. Agora, as moléculas que têm um arranjo piramidal ou tetraédrico são as chamadas formas geométricas espaciais. O que significa que as formas geométricas são espaciais? Que elas até podem ser representadas em um plano.
Só que elas são melhores representadas no espaço tridimensional. Afinal de contas, uma pirâmide, ela é tridimensional, e um tetraedro, que é um tripé fotográfico, também é tridimensional. Beleza? Então é assim, galera, ó. Agora eu vou mostrar para vocês os principais casos, né, os principais arranjos. Então, ó, o primeiro caso, galera, que é o mais simples, é para moléculas diatômicas ou moléculas biatômicas. Moléculas diatômicas são aquelas moléculas formadas por somente 2 átomos. E aí, galera, não tem jeito, né? Se a molécula for formada por somente 2 átomos, ela necessariamente vai ser uma molécula linear. Porque 2 átomos só podem formar uma estrutura linear. Então, ó, H2, O2, N2, Cl2, HF, pode ser um ânion, Cl- e assim vai. Se for somente 2 átomos conectados, sempre vai ser linear. Agora, a gente pode ter também, galera, moléculas poliatômicas. Moléculas poliatômicas são aquelas moléculas que apresentam mais de 2 átomos. Para determinar a geometria de moléculas poliatômicas, a gente vai utilizar um conceito, galera, que é chamado conceito da nuvem eletrônica. Que depois a gente vai usar lá em polaridade também. Então é um conceito que vai voltar. O que é uma nuvem eletrônica? Uma nuvem eletrônica é basicamente uma região no qual os elétrons estão localizados. Então, uma ligação simples conta como uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla conta como uma nuvem eletrônica. Um par de elétrons não compartilhados conta como uma nuvem eletrônica. Uma ligação tripla conta como uma nuvem eletrônica. E caso você ainda seja muito apegado àquele símbolo da dativa que eu falei para você esquecer, isso aqui também seria uma nuvem eletrônica. Mas isso aqui, galera, lembra que a recomendação é não utilizar, né? Mas eu sei que você é uma pessoa assim resistente, às vezes, né? Arredio às novas informações. Então, tá aí caso você queira. Se você usar no vestibular, não é que vão dar errado, percebe? Mas não é uma coisa descolada, assim. Não parece que você está antenado no conceito. Parece uma coisa antiga, meio old school, assim. Beleza? Meio ultrapassado. Agora, ó, para moléculas poliatômicas, a ideia é a seguinte. Eu vou falar uma frase agora que eu vou retomar nessa aula várias vezes. A gente vai sempre olhar para o átomo central da molécula e a gente vai ver o número de nuvens eletrônicas ao redor desse átomo central e o número de átomos ligados a esse átomo central. E aí a frase é o seguinte, galera. As nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, elas vão dar um shape, elas vão dar um formato para as regiões no qual os átomos podem se ligar. Só que quem vai determinar o formato mesmo das moléculas, quem vai determinar a geometria, são os átomos que estão conectados. Então as nuvens eletrônicas, elas influenciam a geometria molecular. Mas quem determina a geometria são os átomos. Então, de novo, as nuvens eletrônicas, elas influenciam a geometria, mas quem determina a geometria são os átomos. Quais são os formatos possíveis para as nuvens, né? Formatos para as nuvens. Elas vão formar tipo um shape, né? Uma forma no qual os átomos vão se ligar. Galera, eu vou chamar o átomo central de A, beleza? Se a gente tiver 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, pode ser por ligação, elétron compartilhado, não compartilhado, o que seja. Por serem nuvens de elétrons, elas vão sempre se dispor na maior distância angular possível,
de maneira a minimizar essa repulsão. Então, se tem duas nuvens, o ângulo entre elas vai ser de 180 graus. Legal? Se a gente tiver um átomo central com 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, essas nuvens também vão se dispor na maior distância angular possível. E aí, para 3 nuvens eletrônicas, essa distância é de 120 graus. Agora que tem que tomar cuidado, galera. Qual que é o pulo do gato? The jump of the cat, né? Agora que é o perigo. Ele é peligroso. Ó. Vou até fazer melhor, peraí. If you have 4 electronic clouds, 4 nuvens eletrônicas around the central atoms, galera de Harvard aí, né? Ao redor do átomo central, esse aspecto aqui vai ser um desenho tridimensional. Então, o maior ângulo possível não vai ser 90 graus, não é plano. Caiu. O maior ângulo possível não vai ser 90 graus. Ele não é plano. Ele tem um aspecto tridimensional. Então, o maior ângulo possível é o ângulo tetraédrico, que é cerca de 109 graus e 5 minutos. Vai girar em torno disso. Então, esse aqui, galera, é o pré-formato, é o shape das nuvens. E agora a gente vai ver como que os átomos encaixam nessas nuvens para formar as moléculas. Então, de novo, a geometria molecular ela é influenciada pelas nuvens, mas vai ser determinada pelos átomos. Então, vamos analisar caso a caso. Ó. E aí vai uma dica assim animal. Ó. Os exemplos que caem nas provas são sempre os mesmos. Sempre. Então, se eu fosse você, eu meio que me habituaria com a geometria dessas moléculas que eu vou mostrar. Ah, professor, você decoraria? É que decorar é uma palavra assim antipedagógica, percebe? Mas pensando em termos do vestibular, sim. Eu decoraria os principais formatos que eu vou mostrar. Porque aí, se cair um diferente na prova, você faz por associação. Você relaciona com algum pré-formato conhecido, e aí você vai fazer o exercício muito mais rápido, percebe? É melhor fazer isso do que para cada exercício você ficar montando a molécula. Para a tarefa, beleza, isso aí te ajuda a treinar a montagem da molécula. Mas para a prova, você tem que ter já uma caixa de ferramentas na cabeça para aplicar rapidamente. Então, saca só, galera. Ó. Primeiro caso. Se a gente tiver 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Um exemplo importante ó, é o HCN, o ácido cianídrico. O HCN, a estrutura dele é assim, ó, HCN. É legal se você lembrar. Quando você olha para o átomo central, tem 2 nuvens. Então, essas nuvens, elas vão se dispor num ângulo de 180 graus. Então, é como se a gente viesse aqui, ó, 2 nuvens. O carbono é o átomo central. Só que aí liga um átomo desse lado. E aí liga um átomo desse lado. Então, a geometria ela é influenciada pelas nuvens, só que vai ser determinado pelos átomos. Então, 3 átomos conectados em linha, a geometria vai ser uma geometria linear. Essa que é a ideia. Um outro exemplo importante, galera. CO2, gás carbônico. CO2, lembra lá da primeira aula de ligação covalente. C dupla O. C dupla O. Olha para o átomo central. Em torno do átomo central, there are, sei lá, there, 2 electronic clouds. 2 nuvens eletrônicas. O ângulo entre elas, between the clouds, 180 graus. Liga um átomo de cada lado. Ó. Percebe? Pode ser átomo diferente, pode ser átomo igual. De qualquer maneira, the geometry is going to be linear. Of course. My horse, né? Iha! Ó. Agora tem um caso que você precisa saber, que é o BeH2. Isso aqui é a tensão total, ó.
Galera, o berílio, ele é uma exceção à regra do octeto. No seu caderno de estudos, no capítulo referente à ligação covalente, existem as principais exceções à regra do octeto. Eu vou comentar as que você precisa saber para a prova aqui, mas seria legal você ler essas exceções, tudo bem? É questão de ler mesmo e reconhecer elas, né? Não é nada que você precise decorar, mas é legal você conhecer. O berílio, galera, ele é um metal que faz ligação covalente e estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Então ele estabiliza com menos que 8. Como ele é do grupo 2A, como ele é do grupo 2 ou família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Só que ele se estabiliza fazendo 2 ligações covalentes, assim, ó. Então, ó, 2, 4 elétrons. Então ele vai ter também 2 nuvens eletrônicas ao redor dele. E aí vai dar um ângulo de 180 graus. E aí a geometria vai ser uma geometria linear. Ah, professor, é importante eu saber que o berílio é uma exceção à regra do octeto, que ele é um metal que faz ligação covalente e que estabiliza com 4 elétrons na camada de valência? Sim, beleza? Se não fosse importante, eu não estava nem falando, né? Então, ó, esses são os principais exemplos para 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Agora, um outro caso é quando tem 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Ó, eu vou resgatar aquelas estruturas que a gente já viu. Por exemplo, moçada, ozônio. Isso aqui foi questão de vestibular recentemente. O ozônio a gente viu que era assim, ó. O, dupla O, O. E para completar o octeto no átomo central, tinha um parzinho de elétrons não compartilhados. 2, 4, 6, 8. Então, saca só, galera. Em torno do átomo central, tem 3 nuvens eletrônicas. Então, está nesse caso aqui, ó. Só que, apesar de ter 3 nuvens eletrônicas, existem somente 2 átomos conectados ao central. Então, como a gente vem aqui, e vai ter um átomo que liga aqui, e vai ter um átomo que liga aqui. Então, ó, apesar da geometria das nuvens ser trigonal, a molécula vai ter uma geometria angular. Porque a geometria ela é influenciada pelas nuvens, só que ela é determinada pelos átomos. Então, a geometria da molécula vai ser uma geometria angular. Legal, né? Quer ver um exemplo semelhante? SO2, dióxido de enxofre, que a gente também montou naquela aula do estabiliza menos possui, né? O SO2, de maneira análoga, seria assim, ó. A ressonância, aquele híbrido de ressonância, não influencia em nada a geometria. Então, ó, quando você olha para o átomo central, 3 nuvens eletrônicas. 1, 2, 3. Só que apesar de ter 3 nuvens eletrônicas, tem somente 2 átomos conectados ao central. Então a geometria também vai ser uma geometria angular. Percebe? Agora, galera, se a gente tiver o SO3, o enxofre vai usar esse parzinho de elétrons para se ligar a um oxigênio. Então o SO3 ele seria assim, né? S, O, O, O. Então, em torno do enxofre, agora teria também 3 nuvens eletrônicas. 1, 2, 3. Só que agora tem um terceiro átomo ligado, né? Então vai ter 3 nuvens e 3 átomos. Se tem 3 nuvens e 3 átomos, agora a geometria ela é trigonal plana. Trigonal plane. É trigonal plana. Esse que é o rolê.
Agora vem um outro caso de exceção em relação à regra do octeto que eu preciso que você saiba. Que é o BH3, galera. O boro, ele também é uma exceção à regra do octeto. O boro, ele estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Professor, eu preciso saber? Sim. Precisa saber. Então é assim, galera. Ó. O BH3 seria assim. B, H, H, H. Então ele faz 3 ligações covalentes. Porque ficaria com 2, 4, 6 elétrons na camada de valência. Então são 3 ligações, 3 nuvens, 3 átomos conectados. Então a geometria também vai ser trigonal plana. Essa aqui é a ideia, né? Legal. Ó, agora, galera, o caso final, vou só apagar aquele comecinho aqui que você já anotou, né? Que seria com 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 electronic clouds around the central atoms. 4 cláudias eletrônicas, né, ao redor do átomo central. Professor, você é trouxa? Sim, né? Agora em vídeo, certo? Ó, 4 nuvens eletrônicas. 4 electronic clouds. E aí, tchutchuco, é que vem 3 exemplos aqui que são os principais para depois você comparar, né? Se liga, ó. Água, water, Valtinho, Little Welter. Amônia, sempre ela, igual o Robson fala. And metano, CH4. Quando você faz a estrutura da água, já vou desenhar na geometria correta. Ela é assim, ó. Tem os pares de elétrons não compartilhados. Então se liga, moçada. Ao redor do oxigênio, que é o átomo central, tem 4 nuvens eletrônicas. Só que tem só 2 átomos ligados ao oxigênio. Então, ó, tem 4 nuvens, só que somente 2 átomos ligados ao oxigênio. Então você preenche quaisquer 2 nuvens, percebe? Então a geometria ela vai ser influenciada pelas nuvens. Só que ela vai ser determinada pelos átomos. Como só tem 2 átomos ligados ao átomo central, então a geometria ó, vai ser uma geometria angular. Percebe? Geometria angular. Então a água tem geometria angular. Esse ângulo da água aqui, ele gira em torno de 109. O ângulo da água aqui é próximo de 104 graus. Tem uma variação em torno do valor ideal da nuvem, né? Não precisa decorar o ângulo, mas a água é em torno de 104 graus. Agora, a amônia, ela é assim, ó. Tem o parzinho de elétrons. Então, ao redor do átomo central, 4 nuvens eletrônicas, só que 3 átomos ligados ao central. Então você vem aqui e você pega mais um átomo e liga. Então a geometria agora ó, é uma geometria piramidal. 4 nuvens e 3 átomos. Geometria piramidal. Enquanto o ângulo aqui da água gira em torno de 104, o ângulo da amônia gira em torno de 107. Beleza? E o metano vai ter 4 nuvens e 4 átomos. Como o metano, galera, vai ter 4 nuvens e 4 átomos ao redor do átomo central, a geometria dele vai ser uma geometria tetraédrica. Percebe? Ó. Tetraédrica, né? Saca só. Vamos lá. Geometria tetraédrica. E aí sim, esse ângulo aqui, ele é o ângulo tetraédrico, 109 graus e 5 minutos. Então percebe, galera, que a gente fez todos os exemplos associando aquele shape inicial. Agora eu só queria que você anotasse uma OBS aí, que é para te ajudar. OBS. Que são 2 caras que costumam cair na prova, que é legal você saber. Um deles é o hidrônio, o H3O+.
Galera, o hidrônio é legal você saber que ele apresenta uma geometria piramidal. Porque vai ter 4 nuvens e só 3 átomos. Então, hidrônio, geometria piramidal. E o amônio, que é o NH4+, é legal você saber que tem uma geometria tetraédrica. Porque vai ter 4 nuvens e 4 átomos. Então, 4 nuvens e 4 átomos. Geometria tetraédrica. Então, tem a geometria piramidal e tem a geometria tetraédrica. Beleza? Então, galera, agora eu gostaria que você tentasse fazer os exercícios de 1 a 4 aí do material. E aí a gente já volta para corrigir. Então, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma pose para você dar o pause aí no vídeo e fazer a tarefa. Então, deixa eu ver que pose eu vou fazer. Assim. Agora, voltando, ó, moçada. Agora, você vai ver, galera, como é que eu vou fazer os exercícios. Só para você como é que você vai fazer. Eu vou fazer os exercícios que tem aí, comparando, galera, o que está aí com o que está na lousa. Porque foi aquilo que eu te falei. Se você lembrar os shapes básicos, se você lembrar os formatos básicos, por comparação, você consegue associar. Então, primeiro, ó, o NESP. A degradação anaeróbica de matéria orgânica, contendo enxofre, pode levar à formação de substâncias com odores altamente desagradáveis. Dentre essas substâncias estão o gás sulfídrico, H2S, e as mercaptanas, como a pentamercaptana, que está aí, o 1-pentanutiol. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular do gás sulfídrico e a fórmula molecular do 1-pentanutiol. A fórmula molecular é só você contar o número de átomos de cada tipo. Vai dar C5H12S. Isso aí é o de menos. Agora, a geometria do H2S, galera, eu não coloquei o H2S na lousa, mas eu coloquei o H2O. E lembra que o enxofre é da mesma família do oxigênio. Então, se o H2O é angular, ao trocar o oxigênio por enxofre, aqui também vai ser angular. Percebe? Eles são da mesma família. Então, um pode substituir o outro na molécula e a geometria se mantém a mesma. Então, o H2S é angular e a fórmula molecular do pentanutiol, aí representado, só você contar comigo, C5H12S. Então, daria a alternativa D. Então, D. Agora, A2, galera. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna da direita a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular. A primeira, que é o NOCl, eu tô ligado que você fica um pouco inseguro para fazer. Então eu vou começar da segunda, NCl3. Galera, a NCl3 você pode comparar com NH3. Só que no lugar dos átomos de hidrogênio, vai ter os átomos de cloro. Percebe? Se o NH3 é piramidal, então o NCl3 é piramidal, é por comparação. A terceira, CS2. CS2 você compara com CO2. Porque o enxofre é da mesma família que o oxigênio. Então, se o CO2 é linear, então o CS2 também vai ser linear. CCl4. CCl4 você compara com CH4. Se o CH4 é tetraédrico, então o CCl4 também vai ser tetraédrico. E BF3, My Best Friend Forever Final, sei lá, ó, BF3. Você compara com BH3. Se o BH3 é trigonal plano,
Então, o BFF, My Best Friend Forever Fucker, sei lá, ó, também vai ser trigonal plano. Trigonal plane. Essa que é a ideia. Ah, pessoal, mas e o primeiro, o NOCl? O NOCl, pensa assim, o nitrogênio geralmente faz 3 ligações, o cloro 1, o oxigênio 2. Então ele estaria aqui, galera, ó. O NOCl é o nitrogênio como átomo central, 2 ligações para o oxigênio, 1 para o cloro, e sobra um parzinho. O NOCl seria angular. Mas percebe que dá para você resolver o exercício sem o NOCl, utilizando os outros, né? Por isso que vai ser 2, alternativa B. 2B. Beleza? 3 da PUC, galera, é batidão, quer ver? Ó? A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas, assinale aquela que corresponde à combinação correta. E aí, galera, se você olhar todas as geometrias aí, a única que é correta é o NH4+, que é a geometria tetraédrica, né? Que é legal você lembrar. Então, 3B, suave. E a 4, galera. Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria trigonal plana. Se você der um pause no vídeo agora, olhar o que é mostrado na alternativa e olhar o que eu coloquei na lousa, está tudo representado. Falta uma só, que é o NO3-, que é o nitrato que a gente fez na aula passada. Na aula passada não, na aula 13. O nitrato, galera, ele vai ser trigonal plano, porque o nitrato ele é assim, ele vem do ácido nítrico, lembra? Você pode montar ele pelo estabiliza menos possui. Então ele vai ter 3 nuvens e 3 átomos. 3 nuvens e 3 átomos, então também vai ser trigonal plano. Trigonal plano. Então a alternativa aí, galera, vai ser a alternativa E, porque ele quer todas as trigonais planas. Então SO3, NO3-, e My Best Friend Forever, BF3. Beleza, galera? Então, com isso, a gente finalizou essa apostila 2. Então o que eu espero que você faça antes da tarefa? Dá uma revisada nas principais formas geométricas. No seu texto teórico, no material lá do livro, tem algumas outras mais exóticas, né? Que não costumam aparecer nos principais vestibulares. Pode ser que apareça no IME, no ITA, assim vai. Mas nos principais vestibulares, você vai fazer assim, galera. Ó. Você vai lembrar das principais estruturas e aí você vai fazer por comparação, beleza? Eu sei que não é assim pedagógico a gente falar para decorar, mas, galera, é mentira que você vai chegar no vestibular e pensar tudo na hora, percebe? Do zero. Você tem que ir com uma caixa de ferramentas na cabeça que você aplique rapidamente quando precisa, de maneira cirúrgica. Então, galera, manda ver na tarefa aí. Valeu!